O homem igrejado. O homem igrejado é uma figura muito comum é, nos grupos da machosfera. São pessoas que eu, volta e meia, eu acabo conversando e eles acabam relatando, né, as suas frustrações, porque o que acontece? O pastor, normalmente, ele tenta passar um falso ali cristianismo, ali, uma falsa ideia bíblica, onde o homem apenas é cobrado, né? Então ele vai dizer ali para os jovens, né? Olha, vocês têm que casar virgem, vocês têm que honrar o lar, né? Tem que seguir todo aí o script, mas o mesmo não acontece com as mulheres da igreja, as jovens, né? Então, tu vê que essa doutrina cristã moderna, pentecostal, como é que queiram chamar, é perceptível que há uma corrupção, né? Que esse cristianismo que eles informam ali nas igrejas não tem nada a ver com um patriarcado, com a família, né? Com a honra dos valores, com o respeito, né? Aos mais velhos. E tu vê que eles acabam omitindo a realidade. Então o que acontece? O cara que é jovem, ele entra nesse meio, normalmente é impulsionado pela família ali, família que eu digo pai e mãe, e, e o pastor ou o padre, não sei, começa a fazer, né, aquela doutrinação, né? Faz a doutrinação do homem. Enquanto isso, né, as jovens, né, também são impulsionadas pelos pais, aquela coisa toda, mas não tem a mesma cobrança que o homem tem. Então daí o pastor diz pro cara ali, olha meu, tu vai ter que casar virgem, tu tem que ser provedor, tu vai ter que botar o rango na mesa, tu vai ter que ser trabalhador, isso e aquilo. Do outro lado não existe cobrança alguma, né? Não é cobrada, como é que eu posso dizer, virgindade, né? Fidelidade, né? E mesmo que haja em algumas igrejas essa ideia, né, antiga, né, de preservação, tu vê que a sociedade mudou. Então, o homem ele consegue se adequar a essa cultura cristã, mas o inverso não acontece. Enquanto ali o homem jovem, ele está fazendo tudo certinho, pois ele acredita que se ele fizer as coisas certas, as coisas vão dar certo para ele. Só que o que acontece? Esse cara cresce, né? Se torna um adulto e ele percebe que foi enganado esse tempo todo, que tudo aquilo que passaram para ele não serviu de nada, né? Ele não teve um crescimento, nem como homem, não teve um crescimento financeiro, nem espiritual e nem físico. Então assim, ele acabou não se desenvolvendo como homem. E quando ele vir a se casar ou ter uma relação com uma igrejada, esse cara vai ser feito de gato e sapato, porque ele não tem um conhecimento amplo da vida. Né? Os pais deles nunca chegaram a falar para ele, ó filho, quando eu conheci tua mãe foi assim, foi assado.
pode até falar uma, duas historinhas ali, né? Uns blá blá blá. Mas a realidade, né, ó meu, né? A gente era jovem, né? Tua mãe era virgem e tal, a gente transou antes do casamento, eles não vão falar nada disso. Porque eles estão naquela ideia que eles têm que seguir o exemplo e eles acabam omitindo a verdade então dos filhos, que acabam cometendo um erro de achar que estão vivendo na década de 40, de 30, né? Só que os tempos mudaram. Enquanto o homem jovem ali se encontra celibatário, evitando ali o sexo ou experiências sexuais, a mulher já começa cedo, entendeu? Aí ocorre o que eu falo pros caras, né? Eles acabam vindo a ter um relacionamento ali com a igrejada, só que o que acontece? A igrejada ela já teve um relacionamento ali sexual, um ou vários, normalmente é vários. E ela vê aquele cara ali que não sabe nem o que fazer, entendeu? Pra ela, na cabeça dela, aquele cara ali é uma pessoa PDC, entendeu? Comparado com os outros homens ali, ao qual ela, jovens, né, ao qual ela teve relações sexuais, aquele cara ali é um idiota, entendeu? Uma pessoa que não tem discernimento, não tem um funcionamento amplo ali, né, da sua psique. É uma pessoa que, em outras palavras, seria considerada uma pessoa débil, entendeu? Então, para a mulher isso não é atrativo. E já aí ele já começa a perder, ele já perde nesse quesito. Então, muitas vezes ele não consegue engatar nenhum relacionamento porque ele não tem uma experiência de vida. O que eu quero dizer com isso, em outras palavras, é que esse cara ele nunca transou, entendeu? Ele não tem uma experiência sexual. Então não tem como competir com caras que, né, que começaram cedo, que já tem uma certa prática. Então é impossível um rapaz ali sem experiência nenhuma competir com rapazes que têm experiência, né? Então esse jovem, né, igrejado, ele sempre vai sair perdendo. E por conta do medo, da imposição da religião, os caras acabam se tornando incels, né? Celibatários involuntários, no caso voluntários, porque eles desejam, né? Esse celibato. Só que as moças não querem isso aí, né? Elas não querem, tem que estar esperando até o casamento. Não sabe quanto que vai ser o casamento, né? E já os rapazes estão se baseando nisso. E muitos deles esperando até os 30 anos de idade, né? Não é, não é incomum, tá? Sei que vai ter muita gente se apavorando aqui, né? Mas essa é a realidade. O jovem igrejado, ele perde ali a virgindade por em torno de 24 a 30 anos de idade, né? Claro que há exceções, sempre vai existir exceções, mas por hora essa é a regra. E daí então tu me pergunta, tá, Keno, como é que faz então para esse jovem igrejado despertar para a vida, né? Começar a viver, começar a ter uma vida sexual mais cedo? Bom, não é tão fácil, certo? Por quê? Porque os tempos são difíceis. Eu sempre digo pros caras, olha meu, tu tem que entender a lei,
Tem que saber como o mundo funciona, mas tu jamais pode ter medo. Eu vejo que tanto os igrejados quanto os não igrejados, eles têm medo de viver, principalmente os igrejados, né? Porque eles têm ali uma concepção de mundo que é o mundo passado pelo pastor. E muitas vezes isso não bate com a realidade, né? Ninguém vai falar para um rapaz ali, menor de idade, ou com 18, 19 anos, que sobre a natureza feminina, sobre a maldade feminina, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que ninguém vai te falar, né? A vida vai te ensinar. Se tu não aprender com a vida, então tu tá ferrado. A sorte desses jovens, alguns jovens sortudos, né, que dá para se dizer assim, que tem ali um ou outro realista, né, que existe ali para dar real para eles, né? Porque se eles se basearem apenas por YouTubers, né, renomados, aí conhecidos, estão lascados, estão ferrados porque a realidade é diferente. Então eu vejo uma imposição de medo. E o medo livra de problemas, claro, né? Só que o medo demais não é sadio, né? O medo ao extremo, ele se torna uma coisa irreal. O jovem moderno, ele não sabe separar o joio do trigo, certo? Eles têm dificuldade de saber o que é uma mulher indigna e uma mulher indigna. Eles não conseguem fazer essa separação, entendeu? Eles muitas vezes se relacionam com mulheres jovens rodadas, achando que depois do casamento elas vão se tornar puritanas e fiel. Como se eles conseguissem fazer uma reversão mental na cabeça delas, o que é improvável. Cedo ou tarde, a safadeza vai voltar e o cara vai tomar o toco. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado,